Olá, meu nome é Juliana Keller, eu sou diretora superintendente do Infraprev. Hoje nós estaremos com vocês apresentando o case do Infraprev, reduzindo custos administrativos sem perder eficiência. Falando um pouco do Infraprev, o Infraprev é uma instituição multipatrocinada, hoje conta com mais de 11 mil participantes, já ultrapassou 4 bilhões de reais de patrimônio sob gestão, temos mais de 20 mil vidas impactadas entre participantes, assistidos e pensionistas. Estamos presentes em quase todo o território nacional, temos 41 anos de existência. Hoje já nos consideramos uma entidade madura, temos 46% de aposentados no nosso público, pagamos aproximadamente 250 milhões de reais em benefícios todo ano e temos 4 planos sob gestão, né? Um plano de contribuição variável, aberto para adesões, e é o nosso maior plano. Temos 2 planos de benefício definidos, um plano BD1 e um plano BD2, fechados, ambos fechados para adesão. E aí também temos o nosso plano família, que é o plano PAI. Entrando aqui um pouco no histórico do Infraprev, mais ou menos ali até 2011, o Infraprev, a gente tinha como principal patrocinadora a Infraero, né? E o Infraprev contava com a Infraero como sua principal e única patrocinadora, claro, obviamente, junto com o Infraprev, o próprio Infraprev. Em 2011, a Infraero começou com as concessões dos aeroportos, né? E ali até 2013, nós firmamos nosso primeiro convênio de adesão. Então, passamos de uma entidade unicamente patrocinada pela Infraero, passando para uma entidade multipatrocinada com o nosso primeiro convênio de adesão firmado ali em 2013 com uma concessionária. Desde então, foram concedidos outros aeroportos e o Infraprev, passo a passo, foi firmando novos convênios de adesão, né? Mas o que nós observamos no Infraprev foi uma redução do número de participantes, né? Entrada de participantes novos e, consequentemente, uma redução da arrecadação, né? A gente não poderia aumentar o custeio administrativo na mesma proporção da redução de número de participantes, senão tornaria esse plano completamente inviável para a patrocinadora e para o participante. Então, comparado ali com 2011, a gente observou 17% mais ou menos de redução do número de participantes, ao passo que observamos também uma redução do custeio administrativo na ordem de 60%, comparando ali com 2017. Então, isso posto, tornou-se um desafio para o Infraprev a questão da gestão administrativa, né? E aí, lá em 2017, o Infraprev começou com um projeto, instituiu um projeto chamado Novo Infraprev, que tinham vários pilares e, dentre eles, a revisão da gestão administrativa do Infraprev, ou seja, tornar o Infraprev mais eficiente e fazer uma turnaround da empresa, de fato, ali naquele ano, começando com a instituição de uma nova diretoria executiva. Essa nova diretoria executiva que foi trazida para o Infraprev por uma nova política de sucessão de dirigentes ali em 2017, ela entra então com uma nova missão, uma missão bastante importante, que era de reduzir o custo administrativo do Infraprev. Nesse slide, como os senhores podem ver, a gente mostra de forma muito clara a redução do número de participantes no Infraprev ano após ano, né? Aquela boca de jacaré, ela vem reduzindo, e aí o que a gente vê é que o número de participantes ativos reduziu vertiginosamente com o passar dos anos e o número de participantes assistidos vem crescendo. Então, hoje, é por isso que a gente se considera, inclusive, uma entidade madura, né? A gente tem ali uma gestão passivo meio a meio entre ativos e assistidos. A missão, então, de reduzir as despesas administrativas, ela se tornou ainda mais latente com o advento da resolução CGPAR agora, né? Resolução CGPAR 37, que instituiu a necessidade de um maior nível de eficiência da gestão, né? O artigo 7º da resolução CGPAR, ele diz, né? As empresas estatais federais patrocinadoras de planos de benefícios deverão, no máximo, a cada 2 anos, avaliar a economicidade e manutenção de patrocínio dos planos de benefícios nas entidades fechadas que os administram, né? Então, com isso, o Infraprev precisou ampliar, né, se tornar ainda mais eficiente para poder comprovar, junto às suas patrocinadoras estatais, a sua capacidade de permanência do plano de benefícios sob nossa gestão. Então, dessa forma, a diretoria ela mapeou, né, os principais ofensores das despesas administrativas do Infraprev e traçou alguns planos para serem executados, não imediatamente, né, mas com o passar dos anos, alguns planos para serem executados ao longo da gestão, de forma a, no final da execução, a gente ter a capacidade de observar a redução das despesas administrativas. Então, o primeiro plano traçado foi a racionalização do efetivo. Quando a gente chegou no Infraprev, a gente tinha um contingente de pessoas, um headcount,
elevado, né? E a gente teve que trabalhar fazendo mapeamento de processos, o mapeamento de atividades dessas pessoas, e a gente fez uma redução significativa do efetivo, cujo resultado vocês verão mais adiante, né? Nos slides finais, que a gente apresenta os indicadores de resultado. A segunda ação a ser implementada, junto com a racionalização do efetivo, foi a reestruturação da organização. Então, não era só reduzir pessoas, né? Reduzir o número de pessoas. A gente precisava também reestruturar a organização como um todo. E isso passou pelo mapeamento de todas as atividades operacionais das áreas, todas as gerências, todas as coordenações que existiam, e a gente, de fato, enxugou a estrutura organizacional do Infraprev, tá? Então, só reduzir o número de pessoas não funcionaria se a gente também não tivesse feito a reestruturação organizacional. O outro ponto que foi bastante importante e não foi feito logo naquele primeiro momento foi o programa de aposentadoria incentivada. Por que ele não foi feito no primeiro momento? Porque a maturidade, a senioridade desses profissionais, ela precisava ser absorvida pelos outros profissionais mais júniores do Infraprev. Então, ele, embora tenha sido um programa bastante importante, teríamos que ter cuidado, né, com essas pessoas, que afinal de contas estavam ali no Infraprev há bastante tempo e mereciam o respeito da diretoria executiva com relação ao trabalho que eles fizeram, né, ao longo dos anos, e também absorver o conhecimento dessas pessoas para os outros profissionais que estavam entrando no Infraprev. O quarto passo foi a modernização de processos e internalização de serviços. Então, alguns serviços que a gente tinha contratos, a gente observou que com a contratação do profissional certo, a gente teria a capacidade de internalizar. Então, esse mapeamento de processos, de pessoas, de atividades, que foi aquele primeiro passo que a gente deu, foi super importante para que a gente também identificasse o que a gente conseguiria internalizar. E não só isso, né? A gente precisava modernizar alguns processos. Então, por exemplo, alguns relatórios que a gente demorava alguns dias para gerar operacionalmente, né, manualmente, a gente conseguiu internalizar isso com ferramentas e robotizar mesmo a extração desses relatórios. Então, hoje, a gente tem processos mais modernos, a gente sabe que o setor é bastante burocrático, mas a gente conseguiu desburocratizar aquilo que a gente poderia fazer. O quinto passo foi a racionalização de contratos. Então, depois de pessoal e encargos, né, nós somos um setor de serviços, então pessoal e encargos é a nossa principal rubrica. A segunda era serviço de terceiros. Então, o que a gente precisou fazer aqui com a racionalização de contratos, e a gente fez com bastante êxito, foi identificar aqueles contratos que eram ou sobressalentes, tinham alguns contratos que a gente tinha para exatamente a mesma atividade, fim. Então, a gente tinha sobreposição de contratos. Esses contratos, eles foram ou extintos ou renegociados. Então, o que a gente fez internamente foi, junto com os colaboradores e com os gestores dos contratos, avaliar a qualidade da prestação do serviço e ir a mercado. Então, a gente revisou as políticas de normas e contratações, a política interna de normas e contratações, obrigando que o gestor vá a mercado consultar, primeiro, se aquele serviço está sendo prestado à altura do que se tem no mercado, e segundo, se há possibilidade de renegociação daqueles valores. A gente sabe que os contratos, eles são reajustados por índices de inflação, né? E acaba que, enfim, por muitos anos, aquele contrato reajustado por índice de inflação, às vezes não está compatível com o valor que é praticado no mercado. Então, a gente revisou a norma interna e obriga o gestor a ir a mercado consultar. Não chega a ser um processo de licitação, mas é uma consulta ao mercado. E isso foi bastante efetivo para a redução de custos aqui no Infraprev. E, por fim, a gente fez a revisão do modelo de trabalho. Então, não é só reduzir o número de pessoas, né? A gente precisa revisar as políticas de recursos humanos para fazer com que essas pessoas que permaneçam no Instituto, elas se sintam confortáveis em trabalhar no Infraprev. Então, a gente quer, sim, eficiência, quer pessoas eficientes no Infraprev, mas, por outro lado, a gente precisa rever também o programa, todo o programa de remuneração, o programa de avaliação por desempenho, né? E com isso, e após a pandemia, a gente também revisou o modelo de trabalho para um modelo de trabalho híbrido, né? Então, hoje a gente tem a maior parte da instituição trabalhando remoto, grande parte do seu tempo, e isso trouxe por si só uma redução de custos bastante significativa para o Infraprev. Iniciando aqui a parte de indicadores de resultados, nós vamos iniciar pela parte financeira, né, dos indicadores financeiros de resultados. Então, o que a gente observa aqui nesse slide? Que mesmo com a redução do número de participantes, esse indicador de despesa per capita, ele reduziu, tá? A gente sabe
que é um trabalho contínuo, mas a gente já vê, olhando no gráfico, que é um indicador que tem uma tendência de redução com o passar dos anos. Então, em 2023, a gente vê o menor índice histórico no Infraprev desse indicador. O segundo indicador é que devia se esperar um aumento, né? Afinal de contas, o que você espera? Se o número de participantes ele vem reduzindo com o passar dos anos, você espera que os recursos garantidores diminuam, né? E aí a despesa sobre recursos garantidores, que quando a gente chegou em 2017 estava 0,89, a gente conseguiu ver uma redução vertiginosa desse indicador. Então, por exemplo, para 2023, a gente tem uma expectativa que ele feche em 0,55, e em 2022 a gente conseguiu esse indicador em 0,54. Então, é uma redução bastante significativa e a gente sabe que é um trabalho contínuo, né? Não dá para esperar que ele continue nesse patamar. A gente sempre espera reduzir ele ainda mais. E a taxa administrativa, né? A taxa administrativa é o mesmo racional que eu venho falando já nos outros dois slides, né? Você tem uma redução de número de participantes, então seria simples, né? Vamos aumentar a taxa de administração. Só que não é bem assim, né? Isso vai trazer o plano ficar mais inviável. E se a gente tem aqui dentro do nosso planejamento estratégico, o multipatrocínio como um dos pilares do planejamento estratégico, nós temos que ser competitivos. E quando a gente fala em competitividade, não tem como falar em aumento de taxa de administração, né? Então, o que a gente vê aqui é exatamente isso. A gente tinha uma taxa administrativa de 0,61 em 2017, chegou a ser 0,62 em 2018, e vamos lá, foi necessário, porque para você implementar essas medidas num primeiro momento, você pode sim ter um aumento de custo. É o caso, por exemplo, de um programa de aposentadoria incentivada, tá? E também, enfim, nesses primeiros anos, a gente precisou aumentar o nível de governança. A gente sabe que aumento de fiscalização, aumento de nível de governança tem seu custo atrelado, né? Então, no primeiro momento, teve ali, andou de lado, né? Não teve uma redução significativa, mas a gente sai de uma taxa de 0,61 em 2017 para 0,45 de expectativa em 2023. Então, uma redução bastante significativa também. Já no PGA, que é o nosso plano de gestão administrativa, o que a gente vê? A gente vê que é uma fonte de custeio, então com a redução de taxa de administração seria factível que a gente visse uma redução do PGA como uma fonte de custeio, mas aqui a gente mostra aos senhores que não, tá? O que a gente vê é que teve uma redução sim nos primeiros anos, e o que a gente já vê a partir de 2021 é uma constituição de fundo de gestão, do plano de gestão administrativa, tá? Do PGA. Então, a gente vem vendo uma constituição do PGA e uma redução da taxa de administração, que só foi possível com a redução também atrelada dos custos administrativos da entidade. Continuando aqui em números e falando de resultados, o que a gente viu de números tangíveis em percentuais, né? Desde 2017, com esse trabalho de redução de efetivo, de headcount, reestruturação da organização, a gente reduziu em 43% o número de setores e coordenadores do Infraprev e a gente reduziu em 23% o número de gerências. Falando das rubricas orçamentárias, nas despesas totais, os números são impressionantes, tá? A gente reduziu em 72% as despesas totais do Infraprev em termos reais. O que isso quer dizer, né? Eu pegando aquele meu número de 2016 e trazendo ele a valor presente, né? O valor de hoje, pela inflação no período, ou seja, se eu não fizesse nada e continuasse as despesas nos patamares que estavam lá em 2016, eu tive uma redução de despesa administrativa total de 72%. Tá? De pessoal em encargos, que é a nossa rubrica mais importante, a gente teve uma redução de 32%, seguindo o mesmo racional. De serviços de terceiros, a redução foi de 50%. E em despesas gerais, 61%. Então, dentro das nossas principais rubricas, a gente teve reduções bastante importantes, né? E falando em dinheiro, falando em monetariamente, se eu pegar o valor de 2016 e comparar com o valor de 2022, monetariamente e nominalmente, ou seja, sem nenhuma atualização de inflação, comparando única e exclusivamente números, esse valor foi superior a 9 milhões de reais de redução. E se eu atualizar isso pela inflação, pegar aquele valor de 2016 e atualizar pela inflação, esse valor ele chega a quase 20 milhões de reais em termos de orçamento. E aí os senhores poderiam se perguntar, ok, nós fizemos uma redução de despesas administrativas, mas aí como que fica a eficiência do Infraprev em relação a isso? Né? Se você não faz um trabalho muito bem casado, muito bem estruturado, é natural que você espere, por exemplo, uma redução do índice de satisfação de participantes. E não é verdade. O que a gente observou no Infraprev foi um aumento do índice de satisfação. Hoje a gente tem 95% dos nossos participantes satisfeitos com os canais de atendimento, mais de 80% satisfeitos com a qualidade do atendimento, e a nossa classificação é de 4.1 dentro da nossa pesquisa, ou seja, os nossos participantes julgam o Infraprev como ótimo.
Outras conquistas foram alcançadas no período. A gente poderia discorrer aqui sobre várias, né? A gente está falando sobre quase 6 anos de gestão, mas aqui a gente trouxe uma das principais, né? As principais conquistas no período. Então, por exemplo, nós temos o selo, né, da Proequidade de Gênero e Raça, a gente ganhou a 6ª edição, a gente manteve, né, esse selo no Infraprev, a gente aderiu ao selo de autorregulação de governança de investimentos da ABRAP, hoje nós temos o selo e nós aderimos ao de governança corporativa, estamos aqui em fase de obtenção do selo. Em relação aos investimentos, a gente é signatário do PRI, continuamos tendo o PRI aqui no Infraprev, a gente alterou todo o processo de seleção de investimentos no Infraprev. Então, hoje, para você fazer, por exemplo, uma seleção de fundo de investimento, a gente tem um modelo proprietário Quanti-Quali e a gente faz diligências nos gestores. Essas diligências são feitas tanto pela área de investimentos quanto pela área de riscos, então isso é aumento de trabalho, né? Em relação a retorno de investimentos também, a gente, embora nos últimos anos, que tem sido desafiador para todos, né? O plano CV, nesse período de 2017 a 2022, ele conseguiu uma rentabilidade de 140% do CDI. Os planos BDs, que têm uma participação maior de renda fixa, né? O plano BD1, por exemplo, que é um plano saudado, conseguiu 160% de CDI no período, enquanto o BD2, 156% de CDI, que é uma excelente rentabilidade. Nós instituímos no Infraprev, em termos de compliance e governança, o canal de denúncias, gerido por uma Big Four, mas o tratamento é feito pelo Comitê de Ética dessas denúncias recebidas. Também, aí, mais trabalho, né? A gente tem também contratado uma ferramenta de compliance e background check, então dependendo da contratação, do nível de complexidade, passa por uma análise de riscos e compliance dessa ferramenta, que não é só gerar, né? A gente precisa fazer todo um entendimento do resultado dessa análise. É mais processo em termos de governança. E aí, falando de processos e de comitês, a gente tem 2 instituídos, que é o Comitê de Investimentos e o Comitê de Riscos. Em termos de números, né? Nós temos mais de 400 reuniões realizadas no período, com atas muito bem detalhadas sobre as ocorrências dessas reuniões. E no Comitê de Riscos, que é um comitê de assessoramento, não é um comitê decisório dentro do Infraprev, a gente teve mais de 300 reuniões nesse período. Da diretoria executiva, seguindo a mesma lógica, nós tivemos mais de 350 reuniões detalhadas por meio de atas nesse mesmo período, né? E aí, assim, olhando para o Comitê de Riscos, deveria se esperar, né, que também tivesse por trás dele os pareceres de risco e compliance gerados. Infelizmente, a gente não tem esses pareceres contabilizados desde o início que eles foram instituídos, mas desde que a gente começou a contabilizar esses pareceres, a gente já tem mais de 130 pareceres de risco gerados nas nossas bases aqui do Infraprev, tá? Em termos de reportes e dashboards, o Infraprev instituiu mais de 10 novos reportes e dashboards que são encaminhados aos conselhos, tanto fiscal quanto deliberativo, e ficam para guarda e arquivo do Infraprev. São reportes de setor imobiliário, da carteira de investimento em participações, da carteira de investimento imobiliária, carteira de empréstimos, seguridade, enfim, os mais variados tipos de dashboard. Além disso, e não menos importante, o planejamento estratégico no Infraprev é feito internamente pela nossa equipe técnica, e aí, como resultado desse planejamento estratégico, continua o multipatrocínio como um dos pilares, e aí trazer novos participantes é um grande desafio, a gente sabe disso, e aí, por conta disso, nós relançamos o Plano Família do Infraprev no ano passado, e desde o relançamento desse Plano Família, que contou, inclusive, com a revisão do regulamento do plano, e até foi case na ABRAP no ano passado, depois do relançamento desse plano, a gente teve mais de 3.000% de crescimento desse plano em termos de patrimônio. E agora, finalizando, a gente deixa aqui os contatos, né, da Daniela Mello, que é a diretora de Administração e Finanças do Infraprev, o meu contato, Juliana Keller, que sou diretora superintendente, e da Ana Lúcia Esteves, que é a nossa diretora de Seguridade. Então, qualquer dúvida que os senhores venham a ter ou que queiram nos visitar, por favor, fiquem à vontade, podem entrar em contato conosco. Agradeço aqui em nome do Infraprev e até breve.